fazer o átomo de Bohr com esse potencial. O átomo de Bohr a gente faz com a força centrípeta, né? A força eletromagnética é igual a mv2 sobre r. Aí a gente impõe a quantização do momento angular, tira os raios, tira os níveis de energia, tira a quantização dos raios das órbitas. Então, fica como tarefa também, calculando o campo elétrico, vocês sabem automaticamente a força. A força que vai aparecer agora nesse regime eletrostático. Sabendo a força, vocês podem calcular a energia de ligação. Eu quero que vocês percebam qual é a influência do parâmetro na energia de ligação. Sem interação, o que a gente quer? Se a interação eletromagnética é blindada, então a força, né, de ligação agora deve começar a ser menor. Esse parâmetro está blindando a interação eletromagnética. Então talvez a gente tenha um deslocamento para menor nas frequências de emissão. Né? Vocês refiserem a série de Balmer para esse átomo de hidrogênio com esse potencial, ele deve obter um resultado razoavelmente que puxa as frequências para baixo, porque a energia de ligação deve diminuir. O sistema agora é menos ligado. O papel desse parâmetro em si é blindar, ou seja, enfraquecer a interação eletromagnética. A interação eletromagnética ela cai de intensidade, então a gente espera que a energia de ligação seja menor. Vocês podem refazer aqui o átomo de Bohr, né? Mas você acha que ele pode fazer um resultado assim que aquela coisa que eu ensinava mecânica quântica? Se você... Não, eu estou partindo do pressuposto de que você vai estar estudando. Eu estou partindo do pressuposto de que você está num regime que você vai precisar aplicar a mecânica quântica. Qual é esse regime? Você vai estar colocando a interação entre o próton e o elétron a uma distância tal que não é muito maior comparada com o comprimento de cômputo do elétron. O parâmetro que a gente tem importante aí é o comprimento de onda de cômputo do próton, que é H cortado sobre a massa do próton vezes, que é pequenininho, e o comprimento de onda de cômputo do elétron, H cortado sobre a massa do elétron C, que é o que acontece no átomo, justamente isso. Você agora está considerando a interação eletromagnética não a distâncias razoavelmente grandes em relação ao comprimento de onda de cômputo, que você pode abandonar, quer dizer, praticamente você abandona a mecânica quântica. Você está considerando agora regiões de interação muito próximas. Então, a região de interação ela não é muito maior do que o comprimento de onda de cômputo do elétron. Então, é razoável você considerar um tratamento quântico. É razoável você considerar um tratamento quântico. A mecânica quântica. Então, calcula o átomo de Bohr. Refaça o átomo de Bohr nesse contexto, desse eletromagnetismo, certo? Você tinha feito uma identidade da equação de continuidade. Isso. Ele vai ter. Isso. Se você quiser tirar o valor do φ do átomo, poderia tirar para mim, tinha lá, derivada de t, do φ de t mais de é igual a zero. Isso. Se tivesse caso estático, derivada de φ de t é zero. Isso. A divergência já é zero. Ele podia tirar dali já uma expressão para lá? Não. Você precisa ter uma informação sobre a fonte externa. A fonte. Saber o que está gerando lá é um J, que J é esse? Mas nunca dá para tirar, pelas equações de continuidade que tem na teoria, não dá para tirar as expressões. Não, pelas equações não são suficientes. Precisa ter a fonte para. Então vamos começar a primeira manipulação. Vamos fazer o seguinte. Aonde eu tenho derivado, o que a gente espera da energia? Se a equação de continuidade tiver fonte. Se a equação de continuidade tiver fonte, ela tem que te dar uma informação compatível com as informações que saem das equações de campo com as suas respectivas fontes. Quer dizer, essas fontes têm que estar interconectadas de uma certa maneira. Tem que haver uma relação de consistência entre as fontes. Provavelmente uma relação de continuidade entre essas diferentes fontes para poder você não ter conflituidade com as soluções. Se a teoria for bem organizada por si só, as fontes que vão estar na equação de continuidade vão ter uma relação com as fontes que estão nas equações de comprimento. E daí você pode tirar alguma informação. É mais fácil, né? Pode. O que a gente sabe de um campo? Um campo ele representa uma distribuição de alguma excitação que está no espaço-tempo. Então a gente espera que um quadrado de um campo, ele esteja ligado à densidade de energia. Da mesma forma que uma coordenada x, x ponto ao quadrado,
velocidade. Quando a gente pega uma coordenada generalizada e deriva no tempo, eu estou tirando a variação do meu sistema no tempo, portanto, o quadrado disso faz o papel de uma energia cinética. A mesma coisa acontece com o campo. Uma derivada temporal de um campo é uma medida de quanto esse campo está variando no tempo. Então, isso tem uma energia intrínseca cinética, uma energia cinética intrínseca associada ao campo. Então, se a gente está querendo buscar qual é essa energia, o mais interessante aí seria a gente, da mesma forma que mecânica newtoniana, o que a gente tem é isso aqui, né? M, x, dois pontos, por exemplo, um problema conservativo, igual a menos ddx do potencial, que é a força. Digamos que eu tenha isso. O que eu faço aqui? Eu multiplico toda essa equação pela velocidade, e aí, no fundo, o que eu ganho aqui é a lei de conservação da energia. O meio de mx ponto ao quadrado, que é esse termo aqui, né? Mais esse termo aqui pela regra da cadeia, dv dx, dx dt é dv dt. Isso aqui é igual a zero. Então, a lei de força, que é no fundo, a lei de força é a equação de campo, é a equação da mecânica newtoniana, ela me dá a conservação da energia se eu multiplicar e terá essa equação com a velocidade. Aqui, basicamente, o que eu vou fazer é isso. Eu já tenho uma expressão para as variações dos campos no tempo. Então, eu já tenho uma espécie de indicação de uma velocidade aí. Então, o razoável dessas equações é eu multiplicar essa equação aqui, pegar essa equação aqui, faço o produto escalar dela por V, e pego essa equação aqui, faço o produto escalar dela pelo campo. Daqui a pouco eu vou apagar aquele quadro lá, tá bom? Então, a primeira equação, ela já está me dizendo o seguinte, que B escalar rotacional, não é? É igual a ddt, desse lado aqui, ó, B escalar dB dt, esse lado aqui é justamente menos o meio de B escalar B, né? B2. Se eu derivar isso aqui, vai dar justamente menos B escalar dB dt. Então, a primeira equação já está me contabilizando, de alguma forma, né? Uma energia cinética, uma variação de energia no tempo, né, para o campo magnético. E se eu pegar a mesma equação aqui embaixo, então eu vou ter E escalar rotacional de B. É escalar rotacional de B mais si é escalar A. Igual a ddt, aí aqui vai ficar 1 sobre 2c2 ddt, então é 2, e aqui mais de 0 j escalar. Certo? Isso não me corrija, tá? Deve ter um sinalzinho. Multipliquei tudo por E, beleza. Então a gente já está vendo que a gente está ganhando alguma informação sobre energia, derivada temporal do quadrado do campo. A gente está lembrado lá do nosso curso de eletromagnetismo básico, que a densidade de energia armazenada no campo elétrico é 1 meio de ε0 é 2, e a densidade de energia armazenada no campo magnético é P2 sobre 2π0. Estão faltando os coeficientes que devem aparecer corretamente daqui a pouco. Então vamos em frente aí. Vamos pegar essas equações aqui, vamos fazer o seguinte, esse termo aqui, vamos pegar, vamos subtrair, vamos somar, vamos pegar essa equação menos essa. Então vou pegar essa equação menos essa. Pegar a equação de baixo menos a equação de cima. Então vai ficar E escalar. Vamos fazer isso, vai ficar isso menos isso. Então vai ficar isso aqui menos isso mais isso. Estou pegando essa equação menos a de cima. Então é só somar as duas agora. Então eu tenho uma combinação que é a seguinte: é escalar rotacional de B menos B escalar rotacional de E. Vamos trabalhar essa expressão. Isso aqui é o produto escalar de E pelo rotacional de B. Então, isso aqui é, esse carinha aqui é um EI,
E isso aqui é um rotacional de B componente I, a iésima componente do rotacional, que é epsilon I, JK, I, derivado em relação à coordenada XJ, da componente K do campo magnético. Esse produto aqui é isso aqui. E esse produto aqui é menos epsilon I, JK, também. Aqui vai ficar BI, DJ, é K. Certo? Então, a gente pode transformar, talvez, a derivada está atuando aqui. Oi, pode falar, não tem problema não, pode ficar tranquilo, amigo, pode perguntar. Sei que você chegou um pouquinho atrasado, não me importa não, pode falar o que é. Não, é porque eu cheguei de forma diferente, aí ele meio que... Não, mas se estiver dando conflito comigo, você fala, tá? Se estiver diferente, eu posso estar errado aqui, né? Pode ficar à vontade. Então, vou fazer o seguinte, esse termo aqui tem muita semelhança com esse, só que a derivada está atuando no E. Então, vamos fazer o seguinte, eu posso transformar esse termo nesse como. Podemos dizer o seguinte, epsilon, claro, é o vetor de Lagrange, que é a constante derivada de 0, 1 ou menos 1. Então, eu posso colocar essa derivada na frente de tudo. Eu posso escrever, sem o sinal menos, tá? Vou escrever esse termo aqui como sendo dj do epsilon I JK BI TK. Então, esse termo aqui é a derivada disso tudo, ou seja, a derivada desse cara está aqui, ó, dj do esse termo que está aqui é exatamente o segundo termo, essa derivada atuando aqui, pela regra de Leibniz. Agora, tem um termo, isso aqui tem um termo a mais que não está aqui, eu tenho que tirar, tenho que compensar. Então, eu vou subtrair aqui do menos epsilon I JK DJ BI TK. Tá? Então, isso aqui menos isso é igual a isso. Estou deixando de lado o sinal menos. Tá? Então, esse termo aqui tem a derivada atuando no B, ó, como está aqui. Só tem que renomear os índices. Ó. Os índices lá são I, J, K. Aqui também são I, J, K, só que esses índices são mudos. Então eu posso fazer o seguinte. Essa derivada, eu gostaria que no lugar desse, como esse I está somado com esse I, e aqui eu tenho K, eu vou transformar nesse segundo termo aqui, eu vou chamar o I de K, que é tudo mudo, não tem problema, e o K de I. Então, ó, já ficou parecido lá, DJBK vezes o I, só mudou o epsilon, mas o epsilon de Leibniz, ele tem aquelas famosas propriedades. Epsilon de, eu posso trazer o K para cá para trás. K dá 2 saltos, passa por aqui, vem um sinal menos, passa por aqui, é uma permutação, aquelas permutações cíclicas e anticíclicas. Quando eu jogar o K para cá para trás, ele ganha 2 sinais menos, então nada acontece. Mas agora, se eu trocar o I com o J, ele muda de sinal. Mas tem esse menos aqui. Então, esse termo aqui é idêntico a esse. Então, esse termo aqui cancela esse termo aqui. E me sobra menos isso no final do dia. Então, esse termo menos esse está me dando simplesmente isso. Vou apagar agora. Então, em vez de ficar usando essas identidades tensoriais chatas, não é possível. A gente pode pegar tudo bem. Então, esse termo aqui está me dando isso. O que esse termo aqui está me dizendo? Ó, isso aqui é esse J. Aqui então tem esse sinal menos. Bota esse J aqui. Troca esse J com esse I. Troca o J com o I. Ganha um sinal menos, fica mais. Agora, o que é isso aqui? Ó? Epsilon J, BI, K, isso aqui é o produto vetorial de B por E, que é menos o produto de E por B. Isso aqui é menos E vetorial B. Ou B vetorial E. Componente J. Então, isso aqui me dá uma divergência. Então, no final do dia, esse termo aqui nada mais é do que menos a divergência de E por B. Então, quando eu pegar esse termo aquele ali, então, deixa eu apagar essas equações agora. Agora eu vou precisar liberar esse pedacinho do quadro. Então, esse termo aqui, então eu peguei esse cara menos esse cara, dá menos divergência
de E vetor D. Aí ficou esse carinho aqui. Mais psi é escalar A. Isso. Tá? Igual a DDT 1 sobre 2C2 é ao quadrado mais o aparelho em cima era B ao quadrado, né? Acho que é simplesmente B ao quadrado. Acho que sim. E aí mais esse terminho aqui em zero, J. Beleza. Então vocês estão vendo que essa equação está adquirindo a forma de uma equação de continuidade. Eu tenho derivada temporal de alguma coisa, tenho a divergência de uma outra coisa. Você está com a cara de uma equação de continuidade para grandezas vetoriais. DDT de alguma coisa, divergência de alguma coisa. Agora, esse termo aqui está meio solto. Esse termo não está sobre nem esse termo nem aquele termo lá. Vamos ver esse termo aqui, o que a gente pode trabalhar. Quem é o campo E? Então isso aqui é psi menos gradiente de φ escalar A, vamos dar assim. Menos psi. Estou trabalhando agora só esse termo aqui, tá? O E é menos gradiente de φ, então vai ficar menos psi gradiente de φ escalar A menos DADT, menos psi DDT. Aí vai dar DDT do A vezes A. Então dá DDT de 1 meio de A ao quadrado. Tá, estou substituindo o campo elétrico pela sua expressão em termos dos potenciais. Então fica menos gradiente de φ vezes A e menos DADT. Só que DADT A escalar DADT é DDT disso aqui. Posso botar até esse ciclo para ser um parâmetro constante e um problema. Então, olha só, mais um terminho para entrar na lei de conservação. Mais um terminho para entrar como uma equação de continuidade. Agora fica faltando esse termo aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse termo aqui. Gradiente de φ. E vamos fazer o seguinte aqui. Esse termo aqui, então olha só, isso aqui está tudo com esse sinal menos, tá? Menos aqui e esse menos aqui. Vamos trabalhar agora só esse termo aqui. Sem o sinal menos, tá? Vou isolar ele sem o sinal menos. Vamos trabalhar essa expressão. Psi gradiente de φ escalar A. Então, gradiente de φ escalar A, isso aqui é psi derivada da iésima componente, né, derivada do φ, aí. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos jogar essa derivada para o total. Eu vou poder escrever esse termo como sendo di do psi φ aí menos psi φ di aí. Di aí é a divergência do ar. Então, olha que legal. Aqui eu ganhei um termo. Esse termo aqui, ó. O que é esse termo aqui? Derivada iésima da iésima componente de um vetor. Isso aqui é uma divergência. Então, isso aqui é divergência do psi φ A. Então, está ficando bom. Porque esse termo que estava aparentemente meio deslocado, ele está ganhando uma contribuição que é uma divergência, que eu jogo aqui na equação de continuidade. E está ganhando uma equação, e veio esse termo aqui, que é uma derivada temporal, que eu jogo aqui. Então, esse termo aqui, eu vou incorporar aqui. Esse termo aqui, eu vou incorporar aqui. Agora, sobra esse termo aqui. Só que agora vamos usar aquela equação de
que nós chamamos de condição subsidiária, 1 sobre c ao quadrado, dφ dt, mais divergência de A é igual a 0. Então eu vou substituir a divergência de A nessa equação aqui, ó. Vamos usar a condição subsidiária e a gente substitui essa divergência por menos 1 sobre C2 dφ dt. Tá claro? Está fazendo? Substituir essa condição. Então, esse termo aqui, com essa condição aqui, eu arranco fora essa condição, vou usar ela aqui, isso aqui vai ficar menos. Então, com essa condição aqui, esse termo aqui, isso aqui vai ficar menos, vai ficar mais, vai ficar ddt do si sobre 2c2 φ ao quadrado. Certo? Vai ficar si sobre 2c2. Quando eu derivar ddt do φ2, vai produzir um fator 2, que vai dar o si sobre c2. Φ dφ dt. E o sinal é mais, porque eu substituí isso aqui por menos. Então isso aqui ficou mais. Então no final do dia é isso aqui. Então esse termo também assume uma derivada temporal. Então esse termo também eu posso incorporar aqui. E aí eu fechei praticamente uma equação de continuidade. Eu tenho 3 contribuições para a derivada temporal, a parte convencional do campo eletromagnético e aquilo que aparece agora, se o psi for diferente de zero. Na eletrodinâmica de troca, ela me dá essa contribuição a mais e essa contribuição a mais. Aqui é a mesma coisa. Ela me dá essa contribuição a mais. E aqui fica aquele termo que a gente já sabe um pouquinho do eletromagnetismo, que ele está dando o termo de dissipação. É uma interação da corrente com o campo elétrico. Esse é o famoso termo de perda de energia por efeito Joule, né? Quando a gente vai discutir um pouquinho mais desse termo. Então a gente pode fechar essa equação da seguinte maneira. Deixa eu apagar, para poder apagar aqui, para salvar um pouquinho o quadro. Aquele ponto já está uma bagunça só. Então vamos ficar desse lado aqui, vamos ficar ddt de 1 sobre 2c2 é ao quadrado mais d2 sobre 2, isso. B sobre 2. Aqui sobre 2, né? Sim. Obrigado. É isso mesmo, obrigado. 2 sobre 2. Eu tinha esquecido, aqui está errado, ó. Corrijam aqui. Eu tinha esquecido do fator 2. Então, esses dois. Aí, esse termo aqui está do lado esquerdo. Né? Esse terminho aqui está desse lado, ele vem para cá positivo. Então ele vem para cá mais 1/2. Vamos pegar esse termo aqui primeiro. Tem o termo do φ. Então, esse termo aqui está aqui, ele está ele está de que lado? Ele está daquele lado lá, né? Está do lado de lá. Então ele tem sinal negativo. Tinha um sinal negativo aqui, ele vai para cá positivo, tá certo? Então vai ficar mais 1 sobre 2c ao quadrado, si φ ao quadrado, mais 1/2 do psi ao quadrado. Então isso tudo é o que está na derivada temporal. Coletei todas as derivadas temporais de um lado só, botei tudo aqui. Trouxe todo mundo para cá. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Então, derivada temporal já foi. Derivadas temporais já foram. Esse termo aqui virou uma derivada temporal. Aí, agora eu vou jogar para o lado de cá mais a divergência. Do E vetor B. E aí, lá do lado esquerdo, eu tinha produzido esse termo aqui sem o sinal menos. Esse termo aqui, ele tem esse menos aqui, que vai ficar do lado esquerdo com aquele menos. Então ele vem para cá com o lado com o sinal mais, que vai ser mais si φ A. Igual. E aí eu joguei. E eu jogo esse cara para o lado de lá, deixo esse cara do lado oposto. Então vai ficar para cá, menos, mi0, J, escalar. Então, claro, se eu não tiver fonte,
Se eu estiver trabalhando no vácuo, não tem corrente nenhuma externa, esse termo é zero. E aí a gente tem uma precisa lei de continuidade, uma equação de conservação ddt de uma certa grandeza, divergência de uma outra grandeza igual a zero. Mas se eu tiver uma fonte externa, tiver uma corrente, essa corrente interage com esse campo elétrico, dando esse efeito aqui. Vamos ver o que é isso. Vamos fazer o seguinte, nós sabemos que a densidade de energia, ela é, o termo, né, é 2, né? Vamos botar aqui, esse termo aqui, C2, é 1 sobre μ0 ε0. Então, 1 sobre 2 C2 é a mesma coisa que μ0 ε0 sobre 2. Então, substituir o C2 aqui. A mesma coisa aqui, 1 sobre C2 é μ0 ε0. Só onde tem C2. Então, eu posso pegar essa equação, posso dividir, vamos dividir toda essa equação por μ0. Então, se eu dividir por μ0, esse μ0 aqui some, e aí aqui fica μ0. Esse μ0 aqui some, e aqui fica 1 sobre 2 μ0. Aí aqui fica 1 sobre μ0, aqui também fica 1 sobre μ0, e aí aqui some. Então, a gente já sabe que, pelos nossos estudos lá do eletromagnetismo básico, nós sabemos que a densidade volumétrica, né, a densidade de energia acumulada no campo é 1 meio de ε0 é 2. Então, isso aqui é a parte elétrica, a contribuição do campo elétrico da densidade de energia, a contribuição do campo magnético da densidade de energia, e agora nós temos contribuições próprias vindas dos potenciais. Então, aquela discussão que a gente faz, será que os potenciais têm importância ou não têm importância? A gente vê que no eletromagnetismo de Maxwell normal, o campo eletromagnético, no eletromagnetismo de Maxwell normal, os potenciais eles não aparecem, mas no momento que, por exemplo, a teoria eletromagnética transita para uma outra fase, por exemplo, se eu for para uma fase agora tipo supercondutora, onde houve uma blindagem do campo elétrico pelo parâmetro que sigla, tem alguma física que me modificou as equações de Maxwell com aquele termo novo, sim. Essa física pode ser o mecanismo de Higgs, né, que é o mecanismo de Higgs, faz isso também, ou uma transição de fase, um supercondutor, né, olhando lá a formulação de Ginzburg-Landau, tem alguma física que modifica as equações de Maxwell colocando esse parâmetro psi. E aí os potenciais imediatamente eles passam a ter um significado físico, eles aparecem na equação de energia. E a gente está lembrado, o que caracteriza a troca entre a energia, quer dizer, a variação no tempo da energia, lembrando lá da física 4, é o fluxo de momento. Então isso aqui faz o papel, se a gente tirar as dimensões, a gente vê que esse lado aqui tem dimensão de densidade de energia. Energia por unidade de volume. E isso aqui, se vocês fizerem tarefinha, né, que é ridículo, não vou nem passar, mas fizerem a contagem dimensional, a gente vai ver que esse objeto aqui tem dimensão de momento linear por volume, por unidade de volume. Então ele tem dimensão de quilograma, metro por segundo, por metro cúbico. Então esse objeto aqui faz o papel da densidade de momento transferido pelo campo. Então ali a densidade de energia, aqui a densidade de momento. Se for zero, a gente ganha isso aqui. Então isso aqui é o tradicional, é daqui que sai a intensidade da radiação, é daqui que sai o vetor de Point, né? Então isso aqui é a densidade de momento, que é da onde sai a intensidade da onda eletromagnética, é daqui que sai o vetor de Point. Quer dizer, ele sai das equações de movimento embutidas na conservação da energia no momento. Quer dizer, ele sai, quer dizer, eu usei as equações de campo. Ele aparece explicitamente na equação de conservação da energia. Agora, essa fórmula aí, ela não pode ser comparada, vamos dizer, ao tipo E igual a MC2? Fazendo uma comparação já com o Cristo, tanto em moda, quer dizer, o Ciro é massa, né? Se é um sobre comprimento ao quadrado. Mas está ligado à massa do fóton. Tá? Poderia ser uma ideia, precisa ser uma massa. O que eu pergunto que aqui, enquanto se faz E igual a MC2, está fazendo massa e energia. Isso. Massa se transforma em energia. Aqui você também está fazendo uma equação da unidade, onde a massa está transformando. É mais
qualificada. Sem dúvida, porque nós não estamos fazendo isso, tá certo? Porque nós estamos vendo tudo aos pedaços. Quando a gente for fazer o eletromagnetismo, quando a gente fizer a relatividade especial, e for fazer o eletromagnetismo no espaço de Minkowski, a gente vai ver que essa equação ela é apenas um pedaço de uma equação muito mais completa, é apenas um braço de um corpo, que é o tensor de energia e momento. E a interpretação dessa equação é justamente isso. Ela está dando uma relação. Isso aqui, no fundo, está fazendo o papel de um quadrimomento associado ao campo eletromagnético. Então, isso aqui é a componente zero de um momento no espaço de Minkowski, que é a densidade de energia, e isso aqui é a componente espacial desse momento. Essa relação aqui, no fundo, ela está me dizendo isso aqui, ó, E sobre C, P. Então, quando a gente diz que isso aqui é o quadrimomento PMI, quer dizer, quando a gente diz que PMI, por uma partícula massiva, é M2, a gente está dizendo que E2 é igual a M, E2 é igual a P2C2, P2C2, isso aqui é M2, é P2C2, mais M2C4. Então, essa relação aqui é isso aqui. Isso aqui é a componente da energia e isso aqui é a componente do momento. Então, de uma certa maneira, a noção de que é igual a MC2 está embutida assim. Nós não estamos vendo, porque nós estamos num contexto que não é adequado para a relatividade espacial. Nós estamos para a relatividade especial, nós estamos num contexto euclidiano, nós estamos trabalhando com os campos no espaço ordinário. Mas quando a gente aprender, aqui algumas aulas, a trabalhar no espaço de Minkowski, trabalhar com a notação covariante, a notação tensorial adequada, né? Para qualquer teoria relativista, inclusive o eletromagnetismo, então vamos ver que essa equação aí, ela é parte, ela é o desmembramento de uma equação muito mais completa que me faz ver claramente onde está a energia e onde está o momento do campo eletromagnético. Só fazer então, nesse caso, o que eu vejo, talvez, se você fala tanto, ele é apenas uma maneira, para você botar aquele termo oficiar ali que está, né? Que na maneira que você colocou a mão, e a maneira de Gauss, né? Então, você simplesmente consegue colocar esse termo oficiar. Agora, quais são as coisas em jogo, qual o comércio, em jogo real, né? Você tem campo eletromagnético, EIB, né? E o Φ, se relacionando com a massa, né? E ele tendo aquela equação que você botou. Quer dizer, aí você vê, digamos, como a massa ela pode se relacionar com o campo eletromagnético. Né? Eu diria que sim, porque na relatividade, massa é energia. Quer dizer, se aquilo ali está dando uma densidade de energia, no fundo, do ponto de vista da relatividade, você converte massa em energia, energia em massa a hora que você quiser. Então, aquilo ali no fundo não deixa de ser uma densidade de uma massa. Quer dizer, se você pensar que o campo, que a radiação eletromagnética, ela manda uma densidade de energia, essa densidade de energia ela pode ser convertida numa massa. Se você dividir ela por C2. Se você quiser C2 é M. Vocês já estão querendo se explorar de uma bomba atômica, né? Nós, permanentes não, só os iranianos. Então, você também é pai árabe também? Não, estou batendo a culpa, não, tudo bom. Fala aí. Mas você diria, então, nessa bomba atômica, você teria, se pegasse, o derivado de T ligado para a parte da massa residuar. Então você teria uma equação de continuidade da massa explodindo uma equação de continuidade de campo eletromagnético. Né? Me parece que faz mais sentido isso. Tem mais conteúdo do que simplesmente dizer que é igual a essa coisa. Não, claro, eu diria que sim, olha, eu concordo com você no sentido até de que a gente vê a origem da massa, quer dizer, a gente vê uma origem da massa pelo campo. A gente gosta da tua cabeça, ou a minha, de alguns aqui também, talvez, né, os campistas aqui presentes, né, o André, o José, mais algum campista aqui presente, mas normalmente a gente gosta de pensar que a origem de tudo está em algum campo mais fundamental. Então, um pouco, é isso aí, você está pensando na massa como tendo origem, que é a massa. Energia carregada pelo campo eletromagnético pode ser pensada do ponto de vista da relatividade como uma massa, é a origem da relação dos campos, é mais fundamental. Se você levasse o seu raciocínio para essa questão de matéria escura, não se leva esse raciocínio para lá. Você precisa de uma relação entre massa e campo. As grandes tentativas, os modelos interessantes
interessantes que tem para falar de energia escura, tentar descrever energia escura, são modelos também trabalhando com campos de calibre, campos de gauge, que não são exatamente os eletromagnéticos, mas tem várias tentativas de usar alguns tipos de campo para modelar a energia. Quer dizer, você dá uma descrição da energia escura, não só uma descrição macroscópica, mas uma descrição microscópica a partir de algum tipo de campo que se instalou no espaço-tempo. Métodos cosmológicos aí. O mesmo problema que a gente sempre tem. Pode falar, é muito botar massa como gravitação. Sei. Então, a curva forte sobre o bem, né? E você botar massa sempre ligado com gravitação. E aqui você está mostrando uma massa, ela gerando campo eletromagnético, fazendo uma bomba atômica de campo eletromagnético. Né? Exatamente. Então não precisa estar ligado, ela está ligada ao RD, não com a gravitação. Certo? É isso mesmo. Quando eu colocar MT, significa modelo padrão, não, é Maxwell próprio. Tá? Por enquanto, nesse contexto é Maxwell próprio, tá? Que é acostumado a botar MT. Pelo outro curso eu boto MT para modelo padrão. Tá? Quem olhar, às vezes pode assistir o mesmo curso, né? Então, discutir a pressão de radiação do campo de Maxwell próprio. A pressão de radiação sai daqui. Então agora a gente pensa o seguinte, se eu tiver, nós já vimos na aula passada que esse Xi está dando a massa do fóton. Vocês estão lembrados? Na aula passada eu fiz da equação de onda, nós geramos, pelo princípio da correspondência, uma relação entre energia e momento. A gente fala o quanto dessa radiação seria o fóton massivo. Então a pergunta é, agora se vamos dizer, uma nave, né, aquele famoso problema, né, a nave que é movida a pressão de radiação, se ela recebe radiação de fótons massivos, será que a incidência dessa radiação ela oferece uma força maior ou menor? Quer dizer, o fato de ter fótons massivos agora, alterando, quer dizer, eu queria que vocês então, né, olhassem lá como é que se deriva a pressão de radiação de um campo elétrico, de uma onda eletromagnética, a partir da origem microscópica, que é o vetor de Point. Então, no vetor de Point, a gente sabe definir a intensidade. Só que agora eu tenho uma componente nova, que é essa componente aqui, que vem dos potenciais. Então agora a gente quer comparar a pressão de radiação do Maxwell puro. Então o que a gente quer comparar é isso, né? É a pressão de radiação do Maxwell puro com a pressão de radiação do Maxwell próprio. Então fica como exercício para vocês. Verificar o que acontece, qual é a influência da massa do fóton na pressão de radiação. Bom, então é uma tarefa boa para vocês. Aí que vem a pergunta. No fundo, vamos dizer, o efeito fotoelétrico, ele não estava precisando daquele termo ali. Certo? Quer dizer, essa pressão que agora você tem, você faria motivo para o campo A atingido num ciclo, assim, uma massa de um elétron. Acho que é um pouco de viagem. Eu senti um pouco de viagem. Bom, pode ser que eu não esteja totalmente acompanhando. Eu acho que tem elementos a mais aí, não é? Você não pode olhar isso de maneira. Eu acho que não tem uma contrapartida tão clássica assim. Eu acho que realmente é algo louco, porque a gente não está vendo nada ainda, não tem frequência. O que está em jogo é a frequência da onda, não é tanto a intensidade, não é tanto o campo em si, mas a frequência da onda. Essa equação ela carece, né, de colocar em evidência a questão da frequência. No efeito fotoelétrico, o que está em jogo é a frequência. Mas eu diria que nessa pressão de radiação, o mais importante é a frequência do que o psíquico. Não, para a pressão de radiação, eu acho que o mais importante é a intensidade da onda, que é justamente o oposto do efeito fotoelétrico. No efeito fotoelétrico, a intensidade pouco custa. Você pode botar uma onda vermelha no vermelho, botar a intensidade que você quiser, que você não arranca o elétron dali. Se aquele material, se a função de trabalho daquele material pediu uma frequência de corte no azul. Então, você pode botar a onda vermelha da intensidade que você quiser, que a intensidade não vai tirar o elétron. Agora, se você botar uma onda fraquinha, com pouca intensidade, mas com a frequência de corte certa, você arranca o elétron. Então, o que está em jogo no efeito fotoelétrico não é a intensidade, é a frequência. O que está em jogo na pressão de radiação não é a frequência, é a intensidade. Ao contrário. Oi? Por que a intensidade? É porque aqui você tem no fundo as amplitudes dos campos. Pega uma onda plana. O que vai dar a intensidade vai ser o φ0 vezes o A0, vai ser a amplitude da onda plana, vai ser o E2, é o quadrado do campo que te dá a intensidade. É isso que é importante. O que sai daqui da intensidade são os módulos dos campos, não a frequência.
Tá? Então você pode ter campos com frequências distintas, mas com a mesma intensidade. Então, agora, se você usar a frequência errada num material que sofre efeito fotoelétrico, bota a intensidade que você colocar, que você não vai produzir o efeito fotoelétrico. Você precisa colocar a frequência justa, tem que ajustar a frequência, não a intensidade. É o gosto da pressão de radiação. São todas as fórmulas que ele está ligado só com a intensidade. Só com a intensidade. Essa forma de dar, isso. O quanto a radiação é pulsante. Duas vezes se perde. Não entendo nada. Bom, então esse termo aqui, se nós lembrarmos que num condutor, por exemplo, a relação fenomenológica entre corrente e campo, né, é J, do J sai a corrente, né? Do E sai o potencial. Então, V igual a R, então isso aqui é um sobre a resistividade, então isso aqui é a condutividade. Então, essa relação é a relação fenomenológica. O campo elétrico, né, para o material metálico, por exemplo, que conduz, né, a relação entre, não na forma supercondutora, mas na forma que ele tem uma condutividade infinita, né, que é o inverso da resistividade. A resistividade não é zero, essa condutividade é finita. Então esse termo aqui é quadrado é positivo. Então esse termo aqui é negativo, definido. Então esse termo aqui está dando sempre uma dissipação. Então esse termo aqui é o que contabiliza, né, na verdade, é a versão microscópica do efeito Joule. A potência radiada igual a RI ao quadrado, né, o famoso R2, né, potência radiada. Esse termo aqui que aquece o chuveiro antes, né? Certo? Então, esse termo aqui, então, na ausência, se eu estou no vácuo, esse termo é zero, e aí eu tenho uma equação de continuidade direitinho, certo? Bom, e aí, beleza. Sei qual é a densidade de energia do campo, sei qual é a densidade de energia do campo. Eu vou dar um intervalo 5, 15, vou dar 15 para 6, porque eu comecei atrasado, tá? Fazendo lá. Eu posso apagar então o cronograma, se todo mundo copiou, está todo mundo consciente, né? Tá certo, então eu vou depois. Se alguém quiser copiar ou tirar um xerox para mim depois, eu vou passar um e-mail hoje de noite, para quem não veio, ficar com esse horário, para não ter problema, o cara vir aqui no final, tá certo? Você copiou, Vlad? Você, Vlad, não é? Tá, você copiou, o André copiou, então eu vou copiar com vocês, tá bom? Tá certo. Pessoal. Flávio, André, não precisa ver, Bianca, Bruno, Bruno vai de Brasília, Cíntia, Luana, esqueci o nome. José. Ah, então não caralho. Aí, mais uma menina, Gabriela. Bom, meu amigo aí que você deve, eu não sei o nome, como é que é o nome? Você vai lá.